Fala, piratas! Hoje vamos entender como que funciona a parte financeira da monarquia inglesa, como que ela ganha dinheiro, como que ela lucra, quais são as suas principais despesas. Então, acho que vai ser interessante a gente conhecer um pouco de uma das famílias mais icônicas e que ainda sobrevive ao tempo, né? Várias monarquias foram depostas ao longo do mundo, mas eles ainda continuam em pé e com bastante importância. Então, antes de entrar no conteúdo, aproveita para se inscrever no canal, deixa sua curtida no vídeo. Bom, antes de começar falando como que a monarquia inglesa ganha dinheiro, gostaria de começar falando quais são as despesas que ela tem, porque ela precisa, de certa forma, cobrir esses gastos de algum jeito. Então, aqui o objetivo vai ser entender, em primeiro lugar, quais são os gastos que ela tem. Então, pesquisando aqui no site da própria família real, tem três principais gastos que ela possui anualmente. E o que eu acho mais interessante é que o primeiro deles é o gasto com manutenção de propriedades, reparos, reformas, especificamente os palácios, né? Uma família que tem muitos palácios, tanto na Inglaterra, tanto na Escócia, e o principal consumidor desse dinheiro é o próprio Palácio de Buckingham, que é um ícone, né? Que recebe muitas visitas dos turistas que vão para Londres, e ele representa uma parcela significativa desses gastos, né? É quase que por volta de 50% dos gastos dos gastos totais, né, que a família real tem. E esses gastos totais, né, eu acabei não falando o valor, mas em 2021 foi por volta de 86 milhões de libras. 86 milhões de libras. Hoje a libra deve estar o quê? Uns R$ 6. Então é muito dinheiro, né? E aqui a gente só falou do primeiro gasto. O segundo principal aqui são com os funcionários. Então, todos aqueles guardinhas de vermelho que tem aquele chapéu, não sei se é um chapéu aquilo, preto, né? Que ficam parados, que não sorri, que são ícones lá de Londres, também são funcionários, eles são pagos. Então, não tem só esse tipo de funcionários, tem todo o pessoal da administração interna, o pessoal da jardinagem, pessoal que cuida dos ativos da empresa, né? O pessoal que da parte médica, o pessoal da parte logística, o pessoal de segurança. Então é uma estrutura de custos muito complexa. E aí um terceiro custo relevante que eu gostaria de trazer é em relação a viagens, né? A família real ela viaja muito. E aqui só uns dados de 2021 para vocês, que a família real ela fez 179 viagens de helicóptero, então, assim, muitas viagens de helicóptero. Ela fez 24 voos em jatinhos particulares e também fez viagens de trem. Só que aqui eu imagino que não deve ser qualquer trem, né? Deve ser o trem da família real, uma coisa super mega luxuosa. Então, e também tem outros custos aqui associados menores, mas esses três aqui são o principal que a família real tem. E a soma aí dá por volta de 86 milhões de libras. E beleza, então entendendo aqui os gastos, dá para a gente pensar em como que, quais são as fontes de renda que a família real tem para que ela consiga manter, né, essa estrutura. E aqui acho que faz sentido relembrar alguns pontos. Desde muito antigamente, né, quando o rei ele mandava, né, não era esse sistema que hoje a gente tem primeiro-ministro, a gente tem toda a estrutura do parlamento. Então, o rei ele era um grande detentor de terras, né? Ele especificamente ali tinha muitas terras responsáveis por produções agrícolas e ainda assim isso foi passado por geração em geração. Então hoje todo esse legado, essa herança de terras foi passada. Então a principal fonte de renda da família real é através dessas propriedades. Então eles têm terras, seja agrícolas, seja para aluguel, né, o famoso real estate, né, os bens imobiliários, e também tem ativos financeiros, né, que seriam ativos financeiros, investimentos em títulos de renda fixa, investimentos em fundos, e etc. Então, é toda essa herança, todo
Todos esses bens financeiros, né, eles são concentrados no que se chama Crown Estate, né, que é essa coleção de terras e propriedades pertencentes à monarquia britânica. Só que aí, né, com a monarquia perdendo essa sua importância com o tempo, o que aconteceu? Teve uma segmentação do que é o público e o que é o privado, porque assim a propriedade do rei, de certa forma, é privada, porque é do rei, mas é também pública, porque ele é o dono de todas as terras. Então foi feita uma parceria, não uma parceria, né? Acho que parceria não é a melhor palavra aqui, mas foi feito um acordo, o rei, se eu não me engano, Charles III, então foi há muito tempo atrás, em que essas propriedades, todos esses conjuntos aí de bens, terras, eles vão. O lucro dessas propriedades, né, 15 a 25% vão ser usados para financiar a família real. Então, ela consegue extrair uma parcela dos lucros desses bens para sustentar aqueles custos que eu falei anteriormente. Então, é muito assim, uma herança enorme que eles têm, que vem dessas origens bem remotas, né? Então, é bastante dinheiro envolvido. E dado que a gente entende agora como que ela consegue se sustentar, vale a gente pensar no ponto de vista agora de preço, valor dos bens. Então, hoje está estimado que esses bens imobiliários, né, de terras da família real, são por volta de 28 bilhões de dólares. E 28 bilhões de dólares, o dólar está mais ou menos 5 e pouco, dá uns 140 bilhões de reais. Então, realmente é uma avaliação muito grande de valor dos ativos, sendo que o principal deles é aquele Crown Estate que eu falei antes, que são essas terras agrícolas, ativos imobiliários, que custa 19,5 bilhões de dólares. Tem o próprio Palácio de Buckingham, que está avaliado, né, o valor do imóvel, nem sei, o palácio, né, em 4,9 bilhões. Então tem alguns ducados, outros palácios nas centenas de milhões e na ordem de bilhão. Então todos esses bens aí, eles configuram um valor patrimonial para a família real britânica de 28 bilhões de dólares em 2021. Então é muita coisa. É um valor assim enorme. Mas só ressaltando que isso é o valor da família real inteira, né? Também tem, se a gente for olhar entre aspas na pessoa física aí da Rainha Elizabeth II, ela tem também alguns bens pessoais, né? Hoje esses valores dos bens estão avaliados em 500 milhões de dólares. E grande parte deles são em investimentos, coleções de arte, joias, propriedades imobiliárias, e também teve a parte da própria herança que a Rainha Elizabeth teve da sua mãe, que foi de 70 milhões de dólares quando a sua mãe veio a falecer em 2002, né? Que tem uma série de coisas muito interessantes e exóticas, né? Pinturas, coleções de selos, porcelanas, joias, cavalos. Então são muitas, inclusive obras de Monet, né? Que é um pintor muito famoso aí. Então é bem interessante aí que dá por mais que seja um valor de 28 bilhões ali total, na PF dela, né, da Rainha Elizabeth, ela tem, entre aspas, né, só 500 milhões. Então ela não é dona de tudo aquilo, né? Aquilo é mais da família em si. E o que eu queria trazer por fim aqui, que é uma coisa interessante que acontece com essa família real, é que ela não paga imposto sobre herança, que o intuito é fazer com que a monarquia prevaleça ao longo do tempo. Então existe uma cláusula legal que isenta a rainha de pagar imposto sobre herança das propriedades deixadas pela sua mãe. Então o príncipe Charles, ele também, né, que vai assumir, príncipe não, agora já deve ser rei, né, toda essa herança dele, ele está isento de impostos. Então é uma coisa especial aí, uma vantagem para a família real que não é todos que têm, né. Mas, por fim, é isso que eu queria trazer de maneira bem resumida. Acho que ficou meio longo até o vídeo, mas para a gente entender como que é essa riqueza, esses bens aí que a família real acumulou desde muito tempo atrás, quando o Império Britânico era um dos mais relevantes do mundo, né? Então, acho que é uma curiosidade interessante ver as fontes de rendas e as fontes de despesas.
Vale ressaltar que a renda da família real caiu bastante, né? Porque ela depende também de visitas, né? Do turismo lá Palácio de Buckingham, vendas de ingressos, vendas de objetos, né? Para turistas, né? Teve a, a pandemia aí que afetou bastante o volume de vendas, mas também ela vem se mostrando forte porque o bem propriedade, terras, imobiliário e os próprios ativos financeiros vêm cobrindo essas perdas, né? Essas eventuais receitas que elas não tiveram com o turismo em si. Mas agora já está tudo retornando. Beleza, pessoal? Então acho que é isso por hoje. Espero que tenham gostado. Se inscrevam para receber mais conteúdos dessa forma, de analisar negócios, analisar do ponto de vista financeiro, situações, pessoas, empresas que a gente vai ter aqui seja no Brasil, seja no mundo. Então, agradeço muito a atenção de vocês, um abraço e até a próxima.